Você tem sentido que agora, mesmo depois do pico da pandemia, nesse período pós-pandêmico, o seu nível de ansiedade ainda anda muito alto? A sua preocupação ainda é excessiva? Você tem insônia? Você anda muito ansioso? Pois é, muitas pessoas ainda trazem os efeitos daquele nível de alerta, de medo, de perda nas famílias que foi comum naquele período pandêmico. E o mais alarmante, pessoal, é que se estima que 1/3 dessas pessoas que ainda sofrem com essa ansiedade não procuram nenhum tratamento, com receio de como que seria esse tratamento e principalmente com medo de tomar medicamento, de ficar dependente de medicamento. Mas se você quer tratar a sua ansiedade de forma segura, cientificamente comprovada e consciente, sem medicamento, fica nesse vídeo porque esse é o assunto de hoje. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Reviver, o seu portal do bem-estar. Eu sou Danilo Peixoto, pós-graduando em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano e criador aqui do canal Reviver. Hoje eu trouxe aqui nesse vídeo 4 técnicas, 4 formas de tratar a ansiedade sem medicamento e de forma simples de ser implementada na rotina. De antemão, pessoal, eu quero dizer aqui que eu não vim aqui defender que não é preciso tomar medicamento para tratar a ansiedade. Pelo contrário, o medicamento ele é extremamente importante quando ele é feito com acompanhamento médico psiquiátrico, na dosagem certa, junto do seu médico e com tempo para começar e com tempo para terminar. No entanto, alguns quadros, principalmente os quadros mais leves e moderados de ansiedade, é possível ter a remissão dos sintomas, inclusive, sem uso de qualquer medicamento, só implementando algumas habilidades, aliás, algumas técnicas que eu vim aqui compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir a você, curta esse vídeo, comente aqui embaixo como anda a sua ansiedade, se ainda está muito alta, se já foi muito alta desde antes da pandemia e quais as ferramentas que você tem utilizado. Manda para aquele teu amigo, para aquele teu familiar que precisa assistir os vídeos sobre as formas de tratamento da ansiedade sem medicamento. Vamos ao primeiro ponto? A primeira forma de tratar a ansiedade que a gente trouxe aqui, pessoal, é a meditação, ou seja, o mindfulness. A meditação, que é uma técnica milenar na humanidade, que esteve por muito tempo associada ao pensamento espiritualista, à conexão com o sagrado, ao autoconhecimento, à introspecção, né? Conexão com o espiritual, enfim. Ela esteve nesse ambiente por muito tempo, mas atualmente ela tem ganhado muito espaço no mundo ocidental e tem sido o objeto de estudo de inúmeras pesquisas científicas na área do comportamento, na área das neurociências, porque o potencial que ela tem de nos trazer bem-estar, de nos trazer equilíbrio emocional e saúde física e mental é muito grande. Mas o que seria então o mindfulness? O que seria a meditação moderna que se chama hoje em dia de mindfulness? Basicamente, pessoal, o mindfulness é um treino de atenção, é um treinamento de atenção profunda, de atenção plena, como se chama. Nós vamos eleger um elemento âncora, no qual nós vamos concentrar toda a nossa atenção e a atenção profunda, plena nesse elemento. Esse elemento âncora é o que vai prender a nossa atenção e sempre que o nosso pensamento se desviar, nós vamos gentilmente trazer de volta para esse elemento âncora. Não é ficar sem pensar em nada, é impossível ficar sem pensar em nada, não é verdade? A gente vai focar a atenção nesse elemento e sempre que o nosso pensamento for desviado pela nossa desatenção, porque a nossa atenção hoje está muito fragmentada nos dias atuais, nós vamos convidar novamente essa atenção para esse elemento central e âncora que nos prende nesse treino de atenção. E o que seria esse elemento âncora? Ele pode ser vários elementos, pode ser a nossa própria respiração, ficar concentrado na respiração, pode ser o som dos pássaros, pode ser o som do mar numa praia, pode ser um objeto qualquer que você esteja visualizando e contemplando em atenção profunda, pode ser qualquer elemento. O importante é que haja a atenção plena, haja a respiração consciente e haja o relaxamento muscular de todos os agrupamentos do corpo enquanto nós estamos focando a atenção nesse objeto. Isso é basicamente, em linhas gerais, a meditação. No tratamento de ansiedade, a meditação, o mindfulness, tem mostrado em alguns estudos a eficácia de 65% a 75% de redução dos sintomas de transtorno de ansiedade. Inclusive a TAG, o transtorno
de ansiedade generalizado, que já é uma categoria clínica e mesmo assim, aplicado nesses pacientes, tem demonstrado esses números de remissão dos sintomas, chega a 75% na remissão dos sintomas. Bom, nós podemos fazer depois outro vídeo falando mais de meditação e de mindfulness, os estudos sobre essa técnica e como ela tem colaborado em diversos transtornos mentais. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui no vídeo. A segunda forma de tratar a ansiedade no pós-pandemia, pessoal, é a alimentação estratégica, a alimentação saudável e que eu vou chamar aqui de alimentação ansiolítica. São estratégias muito simples de serem implementadas na dieta para que ela fique menos ansiogênica, como se chama, né? A dieta ansiogênica é essa que potencializa a nossa ansiedade. Isso faz muita diferença, pessoal. A dieta do brasileiro, nós conhecemos, ela é muito desequilibrada, muito pobre em diversidade, em micronutrientes e muito rica em açúcar, muito rica em carboidratos simples. Isso é muito ruim para as pessoas ansiosas porque os níveis de glicemia estão sempre oscilando muito e nos trazem picos de mau humor, irritabilidade, entre outras coisas. Eu vou alinhar aqui alguns pontos na dieta ansiolítica, dieta que previne a ansiedade, que nos deixa mais tranquilos em relação à percepção da ansiedade e do estresse. O primeiro ponto que eu quero falar é a hidratação. Nós precisamos ficar muito bem hidratados. Sabemos que o nosso corpo é 90% de água e qualquer indício de desidratação, mesmo que seja muito pequeno, ele nos traz muita irritabilidade e nos traz sintomas físicos que potencializam a ansiedade para as pessoas que estão convivendo com esse fator. O segundo ponto é o consumo de café. O café, pessoal, é uma bebida deliciosa. Todos nós gostamos de tomar café aqui no Brasil e no mundo inteiro. No entanto, para pessoas ansiosas, ele precisa ser dosado com cuidado, com muita cautela, porque ele é, nós sabemos, um estimulante cerebral, um dos mais famosos estimulantes conhecidos no mundo e eleva muito os nossos níveis de energia, ele diminui ali os sinais químicos que fazem a gente descansar no fim do dia, por exemplo, como a adenosina, ele diminui a adenosina, então nossa motivação ainda continua muito grande à noite, então a gente usa essa motivação para quê? Para ruminar pensamentos ansiosos, enfim. O café, ele ainda tem uma propriedade de se manter na nossa corrente sanguínea, a cafeína, mesmo depois de um longo período que a gente ingeriu. Então, os dados mostram que, mesmo que a pessoa tome o café ali de 4 da tarde, uma xícara, uma parte dessa cafeína, cerca de metade dessa cafeína ainda circula na nossa corrente sanguínea, mesmo lá para as 10 horas da noite. Então, o tempo que varia da cafeína ser eliminada do nosso corpo é por volta de 6 a 8 horas, dependendo de alguns outros fatores, como o sexo da pessoa e outras coisas. Então, o ideal é que se você sofre com muita ansiedade, e principalmente se essa ansiedade já esteja comprometendo o seu sono, você precisa tirar o café da sua dieta ou reduzir bastante esse café. Então eu recomendo basicamente que você use o café só até meio-dia e depois de meio-dia não tome mais café, vá fazendo esse acompanhamento, vá se sentindo como você vai responder a essa retirada do café, tá certo? Diminui um pouco. Terceiro ponto que eu quero trazer é a gente implementar na dieta magnésio e zinco, que são micronutrientes muito importantes para a nossa sensação de bem-estar, a percepção do estresse e inúmeros outros benefícios nutricionais. O magnésio a gente pode encontrar facilmente no abacate, por exemplo, nas nozes, por exemplo, e no espinafre. Então são alimentos ali relativamente simples da gente encontrar. O zinco a gente encontra na gema do ovo e na castanha do caju. São gorduras muito boas e que merecem o lugar na nossa dieta cotidiana. E o terceiro ponto sobre a alimentação estratégica e ansiolítica é nós darmos uma atenção especial aos probióticos, pessoal. Porque tem saído estudos recentemente, muitos estudos, na verdade, que relacionam e associam o funcionamento da flora intestinal com a produção e recaptação de serotonina, que é um neurotransmissor essencial, central para a nossa sensação de bem-estar, para a nossa sensação de prazer e para a nossa percepção do estresse, da preocupação. Então, para que nós deixemos a nossa flora intestinal saudável, produzindo serotonina em níveis adequados para o nosso bem-estar, é importante a gente incorporar na dieta probióticos, que são probióticos naturais, né? São muito encontrados no iogurte, por exemplo. Não vá colocar aquele iogurte cheio de açúcar, né? A gente sabe que o açúcar não ajuda, pelo contrário, ele é um dos piores alimentos. O açúcar é muito ruim em todos os sentidos. Então, vamos colocar aquele
iogurte natural, de preferência, né? Mas se você tem alguma restrição com iogurte, né, com lactose, enfim, você pode encontrar também os probióticos em picles. Então, você compra o picles, bota na salada, bota no sanduíche, é muito gostoso e vai também potencializar na nossa flora intestinal a produção e a recaptação de serotonina no intestino, né? O intestino tem sido chamado em algumas mídias, em algumas matérias de televisão, por exemplo, como o segundo cérebro, pelo alto índice de produção de serotonina. Então, esses são as orientações, as formas de tratar a ansiedade focados na nossa alimentação. Vamos ao terceiro ponto. A terceira forma de tratar a ansiedade sem medicamento é implementar exercício físico regular na nossa rotina. O exercício físico ninguém precisa estar reiterando, porque todo mundo sabe. É importante só a gente lembrar que é essencialmente importante para o nosso bem-estar, para a produção de canabinoides endógenos, para a produção de endorfinas e para a nossa sensação de bem-estar, a sensibilidade à dor diminui, enfim, ele tem uma série de benefícios e os estudos demonstram que 20 a 30 minutos de exercício aeróbico moderado, 3 vezes na semana, ele é tão eficiente no tratamento de ansiedade quanto os melhores antidepressivos do mercado, que são a sertralina e a fluoxetina atualmente. Então esses medicamentos, né, veja só, a indústria gasta milhões, bilhões para investir nesses medicamentos para tratar nossa depressão, nossa ansiedade, e você pode ter o mesmo efeito basicamente só caminhando 20 a 30 minutos 3 vezes na semana. Então esse é importantíssimo, o exercício físico aeróbico e o exercício de fortalecimento muscular também no tratamento de ansiedade e diversos outros sintomas. A quarta forma de tratar a ansiedade sem medicamento de forma segura e consciente, quarta, mas não menos importante que eu trouxe, é a terapia cognitivo-comportamental, chamada TCC. Por que a TCC? Porque ela é uma abordagem terapêutica que é desenhada para ansiedade, desenhada para pânico, inclusive. Então ela tem um curto período de tempo, geralmente a pessoa consegue a remissão ou a diminuição significativa dos sintomas ansiosos em algumas semanas, 12 semanas, 15 semanas, dependendo aí do contexto. Ela é muito eficiente, não é? E muito acessível. E como funciona a terapia cognitivo-comportamental? Basicamente, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai atacar os 3 elementos da ansiedade, os 3 fatores que contribuem para o estabelecimento da ansiedade no nosso psiquismo, no nosso comportamento, que são os pensamentos ansiosos, depois os comportamentos ansiosos e depois os sintomas físicos, né? Quem tem transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, já tem sintomas físicos muito característicos, como a palpitação do coração, a respiração arfando, não é? Quem tem insônia, né? Distúrbios do sono, enfim, dores de cabeça excessiva, problemas inclusive intestinais. Então, tudo isso ele é tratado e esses sintomas diminuem e somem a remissão do sintoma em muitos casos quando a gente implementa a terapia cognitivo-comportamental. As pesquisas nos mostram, e a neurociência nos afirma e nos garante, que toda e qualquer mudança no nosso comportamento, ele gera uma mudança no nosso padrão cerebral. Então, se eu passo a me comportar de uma maneira diferente, esse comportamento vai induzir uma mudança no padrão neurobiológico do meu sistema nervoso. Então, o cérebro vai se adaptando e vai funcionando conforme é o meu comportamento. Essa é a sacada da neurociência e é nisso que se concentra a eficiência do TCC como tratamento para a ansiedade. É o que a neurociência chama de feedback loop. Ou seja, os circuitos neuronais eles funcionam numa alça fechada, seria a tradução para o português. Feedback loop, que é toda mudança no cérebro gera uma mudança de comportamento. E toda mudança de comportamento gera uma mudança no cérebro, no padrão cerebral. Em relação à eficiência da TCC nos quadros de ansiedade, pessoal, os estudos indicam que a TCC chega a 80% de remissão dos casos. 90% quando ela é atrelada a outras formas de tratamento, como por exemplo o mindfulness, que eu falei no primeiro ponto. Essas taxas, elas são extraordinariamente boas, pessoal. 80 a 90% de remissão dos casos é muito bom. Tem recaídas, e eu devo citá-las aqui, uma taxa de recaída de cerca de 10 a 15% quando a pessoa termina ali e volta para o seu mundo de ansiedade, de preocupações. Então, alguns pacientes têm uma recaída. Mas para vocês terem uma ideia,
o tratamento só com os benzodiazepínicos, por exemplo, aqueles medicamentos como Rivotril e Clonazepam, que são calmantes, não são propriamente falando antidepressivos, medicamentos que agem no funcionamento geral da ansiedade, mas ele vai só no alívio à percepção do estresse. Porque esses medicamentos, eles agem ali basicamente em um neurotransmissor específico, que é o GABA. Esse neuromodulador, que a gente chama de GABA, ele é responsável por frear o funcionamento dos neurônios e do sistema nervoso de forma geral. Ele é um freio, ele meio que desliga ali os circuitos neuronais. Então a pessoa fica desligada do ponto de vista neuronal e não percebe o estresse, né? É um calmante, ele desliga alguns pontos de percepção do estresse. Muito parecido com o que acontece com o álcool. O álcool também age nesse neurotransmissor específico. Por isso que esses medicamentos como o Rivotril, eles causam alta dependência, porque agem muito rápido no nosso sistema nervoso e o cérebro logo se acostuma com esse padrão de freio. E então, quando a gente retira esses medicamentos chamados benzodiazepínicos, nós temos uma taxa muito alta de recaída. As pesquisas mostram que a recaída chega a 90% se você retirar esse medicamento. Então vamos comparar o TCC sem medicamento, só a terapia, ela chega a 90% de efetividade, mas com uma taxa de recaída de 15%. Por outro lado, os medicamentos benzodiazepínicos, como o Rivotril, chegam a uma efetividade de 65%, mas as recaídas chegam a 90% se a gente tira esse medicamento. Então, é muito importante a terapia cognitivo-comportamental, então, para tratar a ansiedade aliado a todas as outras formas com que a gente falou aqui de tratamento. E algumas pessoas me perguntam, Danilo, tem que ser a TCC, não pode ser outra abordagem terapêutica? Pode, pessoal. Eu falei a TCC, como eu falei, ela é desenhada para a ansiedade e ela tem um curto prazo ali, um período curto de tratamento. A pessoa recebe alta logo depois de algumas semanas, alguns meses talvez. Então, o que eu sugiro, naturalmente, é que você comece procurando um terapeuta da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e a partir que você diminui os sintomas principais, que você contorna principalmente os sintomas físicos da ansiedade, que são os que mais perturbam e comprometem a nossa rotina, você depois que receber alta e estiver consciente dessas ferramentas comportamentais, né, de tratamento da ansiedade, você vai procurar uma outra abordagem terapêutica para fazer um tratamento mais prolongado, como uma psicanálise, como a ACT. Vai depender aí da forma como você vai se adaptando a esses estilos terapêuticos, tá, pessoal? O importante é lembrar que nós precisamos estar sempre em acompanhamento terapêutico. Então era esse o vídeo de hoje. Essas são as 4 formas de tratar a ansiedade sem medicamento. E se você gostou, se você já aplica alguma dessas ferramentas, se você já tem resultados para compartilhar com a gente, comente aqui, comente qual é a sua relação com a ansiedade, se você depois que adotou uma estratégia alimentar melhorou, se você depois que adotou o exercício físico ou o TCC houve uma melhora significativa, comente aqui embaixo para que todo mundo possa ter esse ambiente de discussão e de enriquecimento mútuo. E por fim, pessoal, compartilhe esse vídeo, manda para o seu colega, manda para o seu amigo, para aquele colega do trabalho que está precisando tratar sua ansiedade também, para aquele familiar que a gente ama. Então compartilhe, porque quando a gente compartilha os vídeos aqui no YouTube, o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e vai jogar esse conteúdo para muito mais pessoas que precisam. Eu quero agradecer a atenção de vocês que ficaram até o final e até o próximo vídeo. Um forte abraço!